Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a proposta é trazer uma abordagem um pouco diferente, um assunto talvez que não seja muito corriqueiro, dentro desse meio mais espiritual, desse meio onde a gente transita aí da questão do relacionamento com os espíritos, relacionamento com as energias, de que forma a gente se conecta, se comunica dentro da espiritualidade, tá? Com seres que vêm trabalhar aqui com a gente, vêm, enfim, de alguma forma nos apoiar, nos dar sustentação nos trabalhos que são feitos aí dentro das diversas linhas. Isso aqui vale para qualquer linha de trabalho que envolva energia, então a apometria, o próprio espiritismo, o kardecismo, as linhas de Umbanda, enfim, onde eu tenho esse relacionamento espiritual, então eu encarnado com algum tipo de troca, enfim, algum tipo de relação com um ser, enfim, que venha de outro patamar energético, ou de outra dimensão, ou outra realidade, para fazer aqui algum tipo de ação. Tá? Então, o conceito que eu venho trazer hoje é uma coisa que eu nunca ouvi falar, assim, e achei interessante abordar, que é a questão do networking espiritual. Então, o que é isso, de que forma eu passei a enxergar isso e a tratar isso nas minhas relações de trabalho espiritual e nas minhas relações do dia a dia. Se ouve muito falar em networking, tá? Que é a questão de ter relações profissionais, então de conhecer, enfim, ter diversos contatos, diversas relações profissionais, aonde eu vou encontrar pessoas ou grupos em que eu consiga fazer trocas no estilo ganha-ganha. Então eu tenho um conhecimento, por exemplo, específico em algum tipo determinado de assunto ou de prática e eu consigo agregar o trabalho de alguém, ou enfim, realizar projetos juntos onde essa pessoa vai ter o conhecimento dela, ou vou ter um grupo que vai ter uma determinada ação ou conhecimento específico, e aí juntando essas forças, juntando o conhecimento específico que eu tenho, ou a especialidade que eu tenho junto com esse outro grupo, essa outra pessoa, sai uma coisa muito boa, sai uma coisa muito legal. Além disso, essa prática do networking nas corporações, nas empresas, ela implica muito em trocar ideias, trocar conhecimento, fazer informação circular, ajudar as pessoas a se recolocarem ou a terem acesso a outros tipos de atuações, enfim, ou a outros tipos de conhecimentos que talvez elas não teriam se elas não tivessem uma boa rede de relacionamento. E aí a abordagem, enfim, o insight que eu tive, a inspiração que eu tive um dia pensando sobre isso, assim, pensando como eu me relaciono com seres ou as entidades que eu trabalho. Eu tenho a sorte ou o azar, enfim, de ter uma mediunidade muito aberta, muito expandida, tá? Então, por um lado isso é muito bom, por outro lado tem algumas coisas que não são legais. Mas eu consigo, se eu quiser, passar o dia inteiro em comunicação com guias. Então, eu preciso de uma determinada ajuda, ou enfim, ou vem uma orientação mesmo, está acontecendo alguma coisa na minha vida que eu preciso ter um direcionamento, ou eu às vezes pergunto, eu peço ajuda, eu faço uma oração, isso tudo funciona. Então, perguntar, enfim. Mas no meu caso é muito próximo, assim, é como se eu estivesse falando com um amigo, ou com alguém que está aqui do meu lado. E aí, desse relacionamento, que já tem alguns anos, assim, eu percebo, e aí dos atendimentos que a gente faz, do próprio trabalho que a gente faz, nas casas de Umbanda, onde eu já trabalhei, enfim, a gente começa a perceber certas diferenças nos relacionamentos. Eu vou trazer alguns conceitos, depois a gente faz um link com essa questão do networking espiritual, porque eu acho que isso é muito interessante, de um dirigente espiritual de uma casa onde eu trabalhei, de um Exu, de um tranca-rua das almas. Houve uma vez essa fala durante um trabalho, que é muito importante a gente ter relações aqui, né, na carne, na matéria, mas também é muito importante que a gente tenha amigos, que a gente tenha conhecidos, enfim, seres que vão olhar por nós ou que vão se dispor a nos ajudar do outro lado. Então a fala dele foi essa, assim, seu tranca-rua. É importante ter amigos aqui, mas é importante ter amigos lá também. E esse lá é o espiritual, é o outro lado, o outro plano, enfim. Cada um chama como entender melhor, assim, isso para mim é bem tranquilo. Então, desde lá eu venho pensando sobre isso, venho percebendo, assim, como são as relações, e aí eu percebo, no meu caso, diversos tipos de relações. Eu não tenho limitação em relação a quantas entidades eu posso trabalhar, tá? Eu sei que para algumas pessoas isso é um assunto fechado, então, por exemplo, eu tenho um guia, eu trabalho com um guia, e é isso aí, tá? Não tenho outras aberturas, não tem outra possibilidade. A casa de Umbanda que a gente trabalha hoje abre a possibilidade de quanto mais melhor. Então, quanto mais guias tu conseguir firmar, quanto mais guias você conseguir trabalhar, enfim, os guias vão respondendo aos pontos, a vibração
daquele momento melhor. Então é um outro tipo de trabalho, é um outro estilo de trabalho. E aí o que eu percebo, assim, que existem diferenças dos guias, das entidades que vêm trabalhar. Existe uma família de alma, uma família espiritual, que é a família que te abraça, é o teu clã, é a tua ancestralidade. São os que vieram antes de ti, então seres, espíritos que já encarnaram aqui na Terra, que já tiveram aqui, que construíram o caminho para que eu chegasse onde eu estou hoje aqui. E esses seres, eles têm muito carinho por quem está aqui. Então existe essa relação de ancestralidade. Então esse é um tipo de relacionamento espiritual. E aí é amor, é luz, é o cuidado que a tua família tem contigo. E aí a tua família é espiritual. Então esse é um tipo de conexão. Então, por exemplo, um dos guias que está sempre mais próximo assim comigo, eu tenho certeza que ele é da minha família, ele é muito parecido comigo. Existe uma vibração que é muito da carne, assim, é uma coisa muito interna, muito grutural, e que eu percebo assim que é minha. Então eu sinto essa vibração desse ser e eu consigo perceber assim que é a minha família espiritual se manifestando, enfim, e aí vou chamar de anjo da guarda, vou chamar de guardião, chame lá como quiser. Mas no meu entendimento pode ser assim, o meu anjo da guarda pode ser um ser que se dispõe a cuidar de mim. Então não vou descartar, não vou tirar isso da equação, mas não necessariamente que meu anjo da guarda precisa ser um anjo de luazinha, vestido lá de branco, que canta, sabe? Não. Pode ser que esse meu guardião, esse meu anjo da guarda seja alguém que já viveu aqui na Terra e que se dispõe ou que se coloca a serviço dessa forma. Uma maneira de servir a sua ancestralidade, a sua família, é ajudar quem está aqui a trilhar um caminho melhor. Então esse é um ponto, assim, essa família de alma, essa família espiritual, é um relacionamento mais natural, é um relacionamento mais próximo, tá? Uma outra questão, um outro ponto que eu comecei a perceber, assim, que acontece, enfim, existem seres, entidades, enfim, espíritos, que trabalham para a luz, trabalham respeitando o livre-arbítrio. Então sempre pontuar isso, o trabalho que é feito é sempre, no meu caso, dentro do livre-arbítrio, sempre respeitando a vontade do outro. Eu não faço nenhum tipo de trabalho onde a vontade do outro não vai ser respeitada, tá? Então isso baliza a minha vida espiritual e a minha vida material também, a minha vida aqui, como eu levo as coisas. Eu não vou ferir o direito do outro para fazer uma coisa que eu quero. Então isso sempre é respeitado. E aí eu percebo que existem seres que terminam se aproximando, que não são da minha família, que tem uma vibração talvez que é compatível com a minha, ou que eu consiga me comunicar com eles, mas que existe um interesse de trabalho. É como se fosse um interesse numa empresa mesmo, assim. Ele precisa de alguma coisa de mim, eu preciso de alguma coisa com ele, então existe uma troca. E aí entra essa minha ideia de falar ou de discutir um pouco sobre essa questão do networking espiritual. A gente precisa abrir um pouco a nossa cabeça, abrir um pouco o nosso pensamento, entender que no mundo existe muito mais coisas do que a gente consegue compreender. Então, por exemplo, eu não sei tudo, eu não vi tudo, eu não tenho uma resposta para tudo, mas eu consigo perceber assim que tem seres que se aproximam da gente porque eles precisam de um meio, um caminho aqui na Terra para realizar o trabalho que eles precisam realizar. Então, às vezes não tem conexão nenhuma comigo, assim, não é um amigo, não foi alguém que eu já conheci numa vida passada, não teve nada, é nada. Mas simplesmente é um ser que vem assim e, eu posso de alguma forma fazer algum tipo de trabalho contigo. E aí entra a questão de fazer esses contatos, porque eu tenho certeza, tá, que quando a gente desencarnar, quando a gente morrer, esses contatos eles vão continuar. E quem me garante que eu já não conheço esse ser ou essa entidade, eu só tô aqui e não lembro. Então eu tenho muito esse aspecto assim de olhar isso de uma forma aberta, de uma forma sem muito dogma, sem muito não, isso aí não pode, ou não, isso aí não tem como. Sempre existe assim, é possível, assim, por que não, sabe? Essa resposta do por que não, ela me faz muito feliz, assim, vem esse ser que, eu preciso fazer algum tipo de atendimento, por exemplo, que existe uma tarefa específica lá que tem que ser feita, e aí para fazer essa tarefa, ou para fazer esse trabalho espiritual, esse ser tem que ter uma vibração específica, não pode ser qualquer ser, enfim, ele é preparado para isso. Por que eu vou dizer não sei quem tu é, nunca te vi, por que eu não posso? Então, esse networking espiritual, ele traz uma carga assim de eu dar o que eu tenho de melhor.
e esse ser dar o que ele tem de melhor, e dessa junção sai um trabalho, sai uma força, sai um movimento energético que eu não conseguiria fazer, nem ele conseguiria fazer. Tá? Então eu tenho esses dois pontos, assim, eu tenho a minha família de alma, eu tenho a minha família espiritual, minha ancestralidade, que é minha, faz parte de mim, está aqui comigo, no meu DNA, na minha carne, no meu espírito, e que eles me acompanham. E quanto mais aberto eu tiver, mais esses seres vão me ajudar. Mas eu tenho também esse outro lado. Tem uma história, por exemplo, de uma consulente que está fazendo a mentoria comigo, que a gente conversa, enfim, é uma mentoria na área de espiritualidade, de desenvolvimento espiritual, para auxiliar nessa questão de encontrar seu guia, encontrar algumas questões do xamanismo também, guia ancestral, animal de poder, enfim. Isso tudo a gente consegue trabalhar de uma forma muito ampla, muito aberta e sem muito problema, assim. Então, a gente estou falando de guia de Umbanda, estou falando de ancestralidade, estou falando de xamanismo. Para a gente isso faz muito sentido, tá? Que seja trabalhado junto, porque no meu entendimento é um panorama só, é uma coisa só, e que a gente vai trabalhando, vai encaixando e as coisas vão fazendo sentido. Então essa mulher que está fazendo essa mentoria comigo, ela relatou assim, fui no cemitério, tá? E ela já tem um histórico de trabalho na Umbanda, então não tem já um conhecimento prévio sobre entidades. E ela falou, eu fui no cemitério com a minha mãe, e aí eu cheguei lá, vi um túmulo lá, uma catacumba mais antiga, enfim, e aí comecei a ouvir umas risadas e tal, e daí eu sempre levo no cemitério quando eu vou umas moedas para oferecer e deixo lá. E aí eu recebi, assim, começou a fluir essa comunicação com o meu guia falando o que era isso. Então ele falou, é um determinado guardião de esquerda que se propõe a trabalhar dessa forma, assim, ele é oferendado e realiza atividades. Eu perguntei, mas ele tem alguma coisa a ver com esta moça que está fazendo a mentoria comigo? Ele falou, não, é um ser que trabalha. Ele trabalha e ele é pago para trabalhar. E a questão do livre-arbítrio, a questão da luz, da lei, como é que fica? Ele falou, não, é um ser que trabalha dentro da lei, tá tudo certo, ele faz o que é para ser feito sem tirar a questão da liberdade, ou fazer nenhum tipo de amarração, fazer nenhum tipo de prejuízo a outras pessoas, mas ele trabalha sendo pago. E aí a gente pensa assim, isso dá uma certa travada, assim, não, mas a espiritualidade, como é que fica essas questões? A resposta que veio do meu guia foi essa, assim, vocês complicam muito as coisas. Nem tudo é só amor, nem tudo é só maldade, nem tudo é só luz, entende? Então não é só por gratidão, existem seres também, eles fazem o trabalho deles, eles têm as missões deles, enfim, os compromissos deles, e a gente tem que ter isso claro, assim, um ser que vem trabalhar ou que se dispõe a trabalhar aqui na Terra, fazer um trabalho espiritual, enfim, ele está com a missão dele, ele está com o propósito dele, então isso é um combinado dele, ele tem isso e ele precisa de alguma forma colocar isso em movimento. Isso não é de graça, assim, então ele vai fazer o bem porque ele é bonzinho, não, ele tem um compromisso de alguma forma firmado com alguém, com algum grupo, e ele vai desenvolver esse trabalho. No caso desse meu guia, que eu sinto que é da minha família, é o compromisso de família, é o compromisso de alma. Então esse é o compromisso que ele tem. Então comigo ele tem esse compromisso de me ajudar porque ele é da minha família, ele tem essa questão. Um ser que trabalha dessa forma, ele vai, enfim, trabalhar de uma maneira mais livre, tá? Mas ele vai também ser oferendado. Então ela falou assim, eu perguntei, o que tu fez? Assim, tu foi lá e fez o quê? Eu deixei lá umas moedinhas na tumba lá, enfim, onde ela tá. O que eu posso fazer com isso? Daí veio essas orientações, assim, de, tu pode ir lá fazer um pedido. É um ser que trabalha muito nesse âmbito dos negócios, do comércio, das relações comerciais, de contratos, de trocas, tá? Envolvendo, sim, essa força do dinheiro. Então a gente precisa também tirar isso um pouco da nossa mente, que o dinheiro é uma coisa ruim, que o dinheiro é uma coisa... Não, o dinheiro é uma coisa boa, traz uma série de benefícios, de movimentos que eu consigo fazer. Quanto mais eu tenho esse movimento de dinheiro, de prosperidade, de possibilidade de fazer coisas, maior é o meu leque de atuação, de gente que eu posso ajudar, de coisas que eu posso fazer em prol da espiritualidade e em prol das coisas que eu quero fazer. Então, isso para mim aqui é uma coisa simples, assim, o que o dinheiro me possibilita? Me possibilita fazer coisas. Então, esse ser, trabalhando dentro dessa linha dos negócios, das empresas, enfim, ele consegue trabalhar questões dessa forma. Eu falei para ela, se tu tiver alguma coisa que tu tenha vontade de pedir para ele, tu vai lá, leva umas moedinhas, leva uma vela, coloca lá, oferta e pede.
Porque a gente também precisa saber pedir, gente, não precisa ter vergonha. Ai, como é que eu vou pedir, fazer? A gente precisa saber pedir. Quem pede, ganha. Quem não pede, quem tem vergonha de pedir as coisas, termina não conseguindo o que quer. Mas de uma forma clara, tá? Então, com propósito. Por que que eu preciso disso? Se eu for lá simplesmente pedir assim, ai meu Deus, eu queria ser rico, para quê? O que que tu faz com isso? O que que tu muda no mundo? O que que tu muda na tua vida? Às vezes ser rico é a pior coisa que pode te acontecer, tá? Porque vai te trazer mais problemas do que alegrias. Então, ter clareza nessa questão do que tu vai fazer com aquilo. Foi essa conversa que eu tive com essa moça, enfim, explicando sobre isso, assim, e aí eu percebi, é um ser que não tem uma conexão direta com ela, mas que se propõe ou que se coloca à disposição para trabalhar. Networking espiritual. Então, quantas oportunidades eu já tive de encontrar seres assim. E aí, com o tempo agora, e pensando um pouco mais sobre isso, refletindo, me veio isso, assim, quantas oportunidades eu já tive de fazer trabalhos com seres que não são da minha família espiritual, são seres de outras relações. São seres que se dispõem a permitir que eu trabalhe com eles, porque eles precisam de um caminho aqui. Então percebem como é uma mão dupla de troca? O ser precisa de um apoio, eu tenho ferramentas aqui para dar esse apoio, eu estou encarnado, eu tenho energia, eu tenho ectoplasma, enfim, eu tenho conhecimento de algumas ferramentas que permitem que ele opere aqui de uma maneira mais tranquila, talvez. E aí essa conexão é um ganha-ganha, porque eu estou fazendo o que eu me proponho a fazer, que é trabalhar para a espiritualidade, fazer a caridade, ajudar outras pessoas, e dentro desse ajudar outras pessoas eu estou me ajudando, porque a gente também precisa ter essa clareza que todo conhecimento que tu recebe, toda experiência que tu vive, ela mexe contigo, ela traz autoconhecimento, ela traz uma iluminação interna que te faz pensar, que te faz refletir sobre as questões da tua vida. Então eu estou fazendo um trabalho de caridade, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu estou me olhando, eu estou enxergando numa outra pessoa, numa outra questão espiritual ali, energética, coisas que são da minha sombra. E aí esse olhar a minha sombra é muito benéfico. A gente fica com medo às vezes de olhar para a nossa sombra, mas essa é a maneira como a gente se cura. Networking espiritual, então, trazendo um pouquinho mais da ideia de trocar conhecimentos, mas de uma forma onde não exista talvez uma conexão direta, uma conexão ancestral, ou de família espiritual, ou de família estelar. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre família estelar, deixa aí nos comentários, se tiver alguns comentários perguntando aí, eu posso falar um pouquinho sobre isso, sobre esses conceitos de ancestralidade, família espiritual aqui da Terra, família origem estelar. Certo, gente? E aí a gente tem essa relação de ganha-ganha, a gente tem essa relação onde todo mundo ganha. Eu ganho, a espiritualidade, os espíritos, os seres ganham, e as pessoas que estão se beneficiando desse movimento ganham também. Então, sempre lembrando, conceito muito importante, fazer amigos, ter networking aqui e ter networking do outro lado, lá no espiritual. Certo, gente? Se vocês acharam esse tema interessante, peço que comentem aqui, deixem as impressões de vocês, que eu vou ali respondendo, a gente vai trocando uma ideia, e desde já eu agradeço.